Temos uma teoria maluca de One Piece explicando que Oda pode ter se inspirado em uma peça de Shakespeare para criar Barba Negra, e isso crava que Marshall the Teach pode se tornar o novo rei dos piratas. Mas antes, se acomodem em seus habitats, deixem aquele flamejante like e vamos nessa. Eiichiro Oda criou o mundo de One Piece de maneira tão intrínseca e cheia de ligações que os fãs não conseguem evitar criar inúmeras teorias sobre cada evento. O fato de Oda adorar brincar com reviravoltas dramáticas e revelações tornam os fãs ainda mais ansiosos para descobrir easter eggs, mas raramente se deparamos com uma teoria que realmente surpreende. Essa teoria atual, ela traça paralelos entre Barba Negra e a peça de Macbeth de Shakespeare para explicar futuras conquistas de Barba Negra. Consequentemente, também explica várias das características de Barba Negra, como o seu consumo de mais de uma Akuma no Mi e também a sua incapacidade de dormir. Barba Negra é o Macbeth de One Piece. Antes de entender por que Barba Negra nunca dorme, é preciso conhecer a sua correlação com Macbeth. Na história de Macbeth, ele é instigado por 3 bruxas que profetizam que ele será o rei da Escócia. Ele crê de forma intensa no seu destino. Em comparação, quando somos apresentados a Barba Negra em Jaya, o pirata bate muito na tecla de destino e solta a tão famosa frase: "O sonho das pessoas não tem fim!" Macbeth era um braço de confiança do rei antes de tentar usurpar o poder. De maneira semelhante, Barba Negra esteve com os piratas do Barba Branca por 26 anos antes de traí-los. Ele escolheu esperar pela Yami Yami no Mi, a fruta das trevas, e assim que um dos seus companheiros obteve a fruta, ele preferiu matá-lo e trair o seu bando para obter a tão desejada fruta das trevas. Essa profecia, juntamente com o chamado à ação e as próprias ambições de Macbeth, levam-no a assassinar o rei Duncan e tomar o seu lugar. Após isso, Macbeth então perde o sono, quase como se tivesse assassinado seu próprio descanso junto com Duncan, ficando num eterno estado de alerta. Ele escolheu assassinar o rei Duncan quando ele estivesse dormindo no meio da noite, deixando ele vulnerável. Da mesma forma, Barba Negra assassinou Barba Branca quando ele estava em seu maior momento de fraqueza. O companheiro de Macbeth, Buncombe, por outro lado, foi profetizado para gerar uma linha de reis, mas ele próprio não seria um deles. Nesse caso, Ace poderia ser considerado o Buncombe de Barba Negra, pois ambos eram do mesmo bando. Macbeth acaba assassinando Buncombe para preservar a sua posição, e Barba Negra faz o mesmo com Ace. Finalmente, Macbeth é morto por Macduff, que busca vingança por sua família. O trono é herdado por Malcolm, que é filho de Buncombe. Luffy pode encarnar tanto Malcolm quanto Macduff, pois One Piece pode ter se inspirado em Macbeth, mas não é uma cópia completa. Como a maioria dos fãs já sabem, One Piece frequentemente revela que Barba Negra nunca dorme, mas como que é possível ele manter a sua sanidade nessa forma? A teoria mais conhecida diz respeito à ausência de um equivalente às bruxas em One Piece. É possível que o próprio Barba Negra contenha 2 personalidades, o que é ainda mais comprovado por sua capacidade de segurar os poderes de 2 Akuma no Mis em seu corpo. Assim, suas personalidades se revezam para controlar o corpo, deixando Barba Negra sem tempo para dormir. A teoria também sugere que Barba Negra tem uma personalidade maligna que o levou a derrotar Barba Branca e outros personagens. Sua personalidade boa está cada vez mais perdendo o controle, sendo lentamente dominada. Se você seguir os paralelos entre Macbeth e Barba Negra, perceberá que ambos precisam alcançar a posição mais alta antes de enfrentarem a queda. Macbeth tornou-se rei da Escócia e iniciou uma onda de assassinatos. Barba Negra está atualmente fazendo o mesmo após se livrar de Barba Branca. A próxima etapa é se tornar o rei dos piratas para preparar o cenário da sua queda. No entanto, para motivar a vingança de Macduff, Macbeth precisará matar sua família. Da mesma forma, Barba Negra precisará matar alguém próximo a Luffy para levá-lo ao desespero. Podemos comparar a morte de Ace a este fato, mas, na teoria, temos um outro ponto que é levado em consideração. Neste ponto, Shanks entra. Sua proximidade com Luffy pode eventualmente levá-lo à morte para servir como motivação a Luffy. A teoria também sugere que em algum momento Oda introduzirá personagens equivalentes às 3 bruxas em Macbeth.
Afinal, Barba Negra mostrou ter ambições muito fortes desde que era adolescente, o que parece improvável se ele não estivesse sendo guiado por alguém. Essas influências ocultas podem ser reveladas como figuras misteriosas que direcionam Barba Negra em sua busca por poder, da mesma forma que as bruxas fizeram com Macbeth. Além disso, a natureza dual de Barba Negra, simbolizada por sua capacidade de possuir duas Akuma no Mis, podem ser uma manifestação dessas forças conflitantes dentro dele, alimentando tanto sua ambição quanto sua paranoia. A comparação entre os dois personagens destaca não apenas a trajetória de ascensão e queda, mas também elementos trágicos que definem suas jornadas, mostrando como o poder absoluto pode levar à destruição pessoal. Mas, agora, me diga, você gostaria de ver Barba Negra como o rei dos piratas? Deixem nos comentários e não se esqueçam de se inscrever para novos vídeos.